Olá pessoal, aqui é o professor Leandro da W01 Treinamentos, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso curso de Photoshop. Você está assistindo a aula de número 1 e esse módulo é o módulo fundamental, né, do Photoshop. Então essa aula aqui é para quem nunca trabalhou com Photoshop e a gente vai ver aqui algumas coisas fundamentais, né? Como conhecendo aqui o programa, alguns atalhos que a gente tem que saber para depois começar a trabalhar com as imagens, né? Então eu estou aqui com o Photoshop CS6, tá? E o Photoshop CS6 ele ficou um pouco mais escuro, né? Mas ele não mudou assim totalmente. Então se você tiver aí com o Photoshop CS5, você vai conseguir acompanhar as nossas aulas tranquilamente. Se você está com o Photoshop CS4, eu acredito que você também vai conseguir acompanhar aí numa boa, ok? Então aqui a gente está com os menus, tá? A versão que eu tenho aqui do Photoshop não é aquela que permite 3D, tá? Então, possivelmente para outros módulos que eu gravarei, eu vou tentar usar a versão Extend, né, do Photoshop, que tem um menuzinho 3D e ele tem recursos para a gente importar arquivos 3D, né, de outros softwares como 3D Studio Max e tal. Então essa versão aqui é a mais simples, né? Então a gente tem os menus aqui, menu File, Edit, Image, né? Nós temos uma barrinha aqui que é a barra de opções, né? Que a gente tem que estar sempre olhando para cá. A caixa de ferramentas, onde a gente vai ver aqui a maior parte das ferramentas e para que serve, né? A área de trabalho, aqui a gente tem os painéis. Um dos painéis que a gente vai estar sempre olhando vai ser o painel de layers, né? Que é o painel de camadas. E falando nisso, a gente tem aqui no cantinho uma opção chamada Essentials e a gente pode trocar, por exemplo, New em CS6, né? Então fica assim mais compacto, né? E aí tudo que a gente clica aqui ele já mostra ali, né? Mas fica tudo minimizado, vamos dizer assim. Tem aqui aí só pintura, né, só tipografia, então fica só as opções de texto, né, e assim por diante. Então eu vou trabalhar aqui com Essentials, que é o que vai abrir aí para você, né, e vai ficar muito mais fácil. Bom, vamos começar abrindo uma imagem, abrindo uma foto. Como é que eu posso abrir uma foto? A gente pode abrir em File Open, né, que seria arquivo abrir, ok? Essas duas imagenzinhas aqui eu vou estar mandando para você também, né? Você vai encontrar aí na pasta. Depois de descompactar, você vai ver essas duas imagens aí. E eu posso, né, dar dois cliques ou dar um clique, dar um abrir, né? Tranquilo, ele vai abrir a imagem aí para você, ok? Talvez você não esteja visualizando as réguas aqui, tá? Mas isso não é problema por enquanto, não se preocupe com isso. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês que o Photoshop também, você pode dar dois cliques aqui no fundo, ó. É a mesma coisa que vir em File Open, né? Dois cliques nessa área cinza, você consegue abrir uma imagem tranquilamente, ok? Então, ele vai abrir aqui essa imagem, só que se você precisar agora abrir uma próxima imagem, você não vai conseguir dar dois cliques aqui no fundo, ok? Você vai ter que vir em File Open para abrir duas imagens ao mesmo tempo. Então você vai ter aqui, ó, uma imagem, né? Alta resolução.jpg é o nome da minha imagem, a porcentagem de zoom e o modo de cor, que é o RGB. E clicando aqui eu abro a segunda imagem, baixa.jpg, 100% de zoom. Falando em zoom, tá? Os atalhos, eu já vou começar aí, né, com Ctrl+, tá? Tô dando aqui Ctrl mais no teclado e Ctrl- para diminuir,
ok? Então isso aí a gente vai fazer direto, né? Como eu tenho essa imagem aqui que é de alta resolução, ela é uma imagem bem grande, né? Eu vou dar Ctrl mais aqui e você pode acompanhar que a gente está aqui em 33,3%. Aqui também mostra essa porcentagem de zoom. Eu vou dar Ctrl mais até a gente chegar em 100%, que seria a porcentagem de zoom ideal para a gente trabalhar e tratar imagens, né? Porque quando a gente está numa porcentagem quebrada, como 66,7, às vezes podem acontecer algumas distorções na visualização, né? Então o ideal é a gente estar sempre trabalhando com 100%. Quando você tiver assim em 100%, você pode movimentar a imagem através aqui da barra de rolagem, se você quer chegar num determinado ponto da foto, ou você pode segurar a barra de espaço, que é uma coisa muito prática, né? Segura a barra de espaço, clica e puxa para você deslizar. Inclusive o Photoshop tem um efeito aqui que parece que a foto está deslizando na mesa, né? Então segurou a barra de espaço no teclado, você pega a ferramenta Hand, tá? Você também poderia pegar a ferramenta Hand por aqui, né? Para você poder visualizar aí. Ok? Então isso aí é muito importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com zoom bem alto, ok? Tem um outro atalho aqui que eu gostaria também de compartilhar com vocês, que é o Ctrl 0. Então, se por acaso você estiver num zoom muito alto e você der Ctrl 0, ele é um atalho para ele ajustar para que você consiga ver toda a imagem, né? Então Ctrl 0 é uma, e o Ctrl 1, Ctrl número 1, vai deixar em 100%, é um atalho também, ok? Nós também temos aqui, pessoal, no Photoshop a ferramenta de zoom, que é a lupa, né? Então você pode pegar a ferramentinha aqui de zoom, você pode clicar para chegar mais perto de alguma determinada região da foto. Você também pode clicar, segurar e ir puxando, né? E para dar um zoom menos, você tem que trocar aqui, ó, tá? Ou você simplesmente segura a ferramenta, a tecla Alt, tá? Se você segurar Alt, ela vira o menos, tá? Você pode clicar aqui também para ela virar o menos, ou você, estando com a lupinha de mais, você segura Alt, que ela vai virar aqui o menos, ok? Então vou dar um Ctrl 0 aqui para a gente chegar na visualização total. Então vamos falar agora um pouquinho sobre modos de visualização, né? Modos de visualização, você pode dar agora uma atenção para o seu teclado aí, e a gente vai apertar F, tá? Então F ele maximizou, tá? Não vai ficar muito legal aí, porque a minha tela aqui é muito grande, tá? E ele maximizou, e a área que vocês estão enxergando aí na gravação, né? Ele ficou um pouco, não ficou muito legal aí, mas ele maximizou inteiramente no meu computador aqui. Então se você fizer aí em casa também vai dar certo, ok? E mais um F, pessoal, mais um F, ele fica com a tela assim, ó, com a tela preta, que é para você poder dar um zoom, né? Para você dar um zoom bem grandão e conseguir trabalhar, né? Então, inclusive, você pode estar aqui com um brush, por exemplo, aí você pode estar trabalhando aqui, fazendo algum ajuste. Deixa eu ajustar aqui novamente. Tá, pessoal? Então, esses são os atalhos da tecla F, ok? Deixa eu tentar colocar aqui um pouquinho mais para baixo aqui a visualização. Tudo isso que eu falei aí, pessoal, tá aqui, ó, também, ó, nesse botãozinho aqui, ó, né? Inclusive, quando eu chego na parte de full screen, ele aparece aqui uma mensagem, né? Porque o full screen ele vai apagar todas as ferramentas, né? E para você sair daqui, você pode dar um F de novo
e vai voltar tudo ao normal. Tá, pessoal? Então, essas são tudo formas, né, de visualização que eu gosto de explicar logo na primeira aula, porque depois a gente realmente acaba se atrapalhando um pouco, né? A gente tem também aqui a tecla Tab, né? A tecla Tab ela vai esconder as ferramentas, mas não vai ficar em full screen, né? Então você pode esconder as ferramentas para ter uma visão mais ampla da foto, né? E com a mesma tecla Tab novamente no teclado, você devolve as ferramentas aí tranquilamente, ok? Bom, aqui também eu gostaria de passar, pessoal, a opção aqui da janela, o menu janela, né, ou window aqui em inglês, arrange, e a gente tem várias maneiras de arranjar, né, as duas fotos. Então, como a gente está com duas imagens aqui abertas ao mesmo tempo, eu posso colocar, por exemplo, up vertical. Essa opção ela divide aqui em duas partes, uma com cada imagem. Aí, de repente você vai precisar para ver antes e depois, alguma coisa assim. Poderia ser também horizontal, uma em cima, outra embaixo. Então tem várias formas aqui da gente ver isso, né? Então eu vou voltar aqui para Consolidate All the Tabs. Então fica as duas tabs aqui, as duas fotos abertas, né? Para fechar elas, você pode fechar aqui no xizinho, normal, tranquilo, né? E ficar só com uma aqui se for o caso, né? Então, essa primeira aula fica por aqui, tá, pessoal? É isso aí mesmo, tá? Conhecendo aqui algumas áreas. Se você por acaso puxar alguma basezinha dessas para fora, tá? Se por acaso você fizer alguma, né, e fechar aqui, né, puxar para fora alguma coisa, fechar, alargar, qualquer coisa que você fizer aqui que você tirar fora do padrão, você pode vir em Window, Workspace, Essential. Opa! Na verdade você tem que fazer o seguinte, você tem que vir em Window, Workspace, escolhe outro, vem o Window, Workspace e volta para Essentials, Default, né? Então seria o padrão, né? Esse aqui seria o padrão, ok? Esse aqui você pode também deixar ele menor, né? Então não tem muito o que se assustar, né? A gente tem como voltar atrás, ok? Então tá, pessoal, essa aí foi a primeira aula. Deem uma olhada nisso, abram uma imagem, testem esses atalhos, Ctrl+, Ctrl-, o Ctrl 1, o Ctrl 0, né? E a gente continua aí. Então, vamos lá, vamos para a aula de número 2. Até lá, abraço!